Pessoal, vocês sabem o quanto eu tenho as minhas críticas ao Estado, o quanto o Estado te cobra impostos, o quanto o Estado abusa de você, explora você, e você não vê retorno disso. Em janeiro aconteceu uma história interessante da ponte construída pelo povo, em que, sabe, o povo cansou de esperar o governo. E eu estou falando do governo do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite. O Felipe Dávila contou essa história. Eu vou relembrar isso aqui para vocês. Olha só. Grande do Sul, daquela enchente terrível que teve no verão passado, caiu a ponte entre duas cidades, né? Nova Roma do Sul e Farroupilha. Aí sabe o que acontece, Evandro? O governo diz assim, não, precisamos fazer uma grande licitação, vai demorar 18 meses para construir a ponte e vai custar 20 milhões de reais. Aí o que acontece? Os cidadãos, cansados daquela história do governo que só fala que vai fazer e não faz nada, fizeram uma vaquinha, levantaram o dinheiro, a ponte custou 5 milhões em vez de 25, e em vez de 18 meses, ficou pronto em 4 meses. Os cidadãos tomando a responsabilidade em suas próprias mãos e resolvendo um problema e dando uma banana para o governo. É isso que tem que fazer com esse túnel do Guarujá e Santos. Esse negócio é prometido por 200 governos. Fica nessa história, quem é o pai da criança? Ah, isso vai ser o governo federal ou o governo estadual. Enquanto isso, nós não temos túnel nenhum mais uma vez. Essa turma só joga a conversa fora. Então, ó, turma de Santos, Guarujá, repita aí o sucesso que é lá no Rio Grande do Sul. Exemplo de cidadania que arregaça as mancas, resolve o problema e não fica sentado no sofá esperando o governo fazer alguma coisa. Que se você esperar o governo fazer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar no sofá e as promessas vão continuar no papel. E aí a gente tem que lembrar alguns pontos aqui, tá? Porque teve um fato novo com essa ponte, tá? Então você lembra, no ano passado também tiveram enchentes no Rio Grande do Sul. Menores do que a de agora, bem menores. Sabe o que aconteceu com essa ponte? Porque essa mesma ponte foi alvo de enchentes dessa vez. E aí, para vergonha muito, muito grande, não do povo, mas do governo, a ponte ainda está lá, intacta. Pois é, construída por moradores, ponte de ferro continua intacta, mesmo diante da catástrofe no Rio Grande do Sul. E olha, veja que as estradas estão destruídas, tá? Mas a ponte ainda está lá. A que o governo construiu antes, que estava lá anteriormente, que foi destruída pelas enchentes no ano passado, e a população ficava dependendo de balsa ou tinha que dar um desvio de horas. Pois é, ia custar caro, não ia ter resultado, e isso aconteceu lá em Nova Roma do Sul. Caiu, né? A antiga. A nova está lá ainda, mostrando que em todos os quesitos, a iniciativa do povo, a iniciativa privada, é mais barata, mais eficiente, mais rápida. Pois é. E aí, eu acho que eu consegui provar para vocês agora o porquê que eu não sou tão fã do Estado assim. Mas vamos lá. Vamos falar de um ponto interessante. Eu sempre estou trazendo para vocês os vídeos aqui do Viegas, tá? Vocês sabem que eu gosto muito dos conteúdos dele. Ele que é economista, posta sobre economia. E ele fez um vídeo agora que me chamou muita atenção, fazendo aqui uma certa comparação da economia brasileira com o Milei. Assiste esse vídeo, porque vale a pena. Lula ou Milei, quem é o presidente da América do Sul que está fazendo o melhor governo? Fica até o final do vídeo que eu vou dar o meu veredito e vou começar falando da Argentina. Essa semana o Milei anunciou que eles conseguiram superávit fiscal no primeiro trimestre. É um resultado extremamente surpreendente, não se esperava que ele fosse conseguir um resultado tão positivo em tão pouco tempo, né? Vale lembrar que ele está no 4º mês de governo dele, então ele ainda tem muita coisa a implantar. Mas quais foram os principais resultados até agora? Bom, o Milei conseguiu cortar muito custo, ele teve que reduzir 15% do PIB, tá? E tudo que está na mão do executivo, tudo tá na mão dele, porque as medidas que ele mandou para o Congresso, de privatização de empresas, de alguns ajustes que precisam passar pelo Congresso,
eles não foram aprovados ainda. Então foi literalmente na caneta. Ele demitiu uma porrada de funcionário público, coisa que aqui no Brasil a gente não pode fazer, cortou subsídio, incentivo, transferência de renda, programas de governo. Ele fez realmente uma devassa e ele conseguiu ajustar essas contas. Por conta disso, olha só que interessante, o peso que a gente sacaneia, né? Você vê muito brasileiro quando o Brasil foi jogar contra a Argentina balançando nota de real para falar que a moeda deles não vale nada, mas os caras conseguiram uma valorização do peso maior do que a do real. O real está se desvalorizando mais rápido do que o peso. Olha que coisa louca, né? Também vale lembrar que o Milei assumiu com a taxa de juros argentina em 80%. Vou repetir, 80%. A gente está reclamando que a nossa está próxima de 10% aqui, a dos caras estava em 80%. E por conta desses ajustes, desse controle que o Milei está fazendo, eles conseguiram reduzir em 20%. Atualmente está em 60%, que é alta pra caramba, mas você já começa a ver um viés de queda muito claro. E esse viés está acontecendo também porque, veja, ele assumiu a Argentina com uma inflação de 250%. E mês a mês a inflação argentina vem cedendo, vem reduzindo, e isso está permitindo uma redução da taxa de juros, isso está permitindo que o peso versus o real, versus o dólar, ele comece a estabilizar. A economia argentina, pessoal, está ficando mais estável. Olha que interessante. Agora também vem a parte complicada, que era esperado por todos os liberais, né? É quando você pega um país tão destruído, tão embaralhado economicamente, você precisa dar uma freada de arrumação. A primeira coisa que você precisava fazer na Argentina é justamente isso: controlar a inflação, controlar a moeda, ajustar os incentivos econômicos para eles ficarem nos lugares corretos. Lá o negócio estava tão enrolado que você não sabia mais o que o governo investia, o que ele não investia, quais são os setores que eram privilegiados ou não. Então, realmente está sendo feito um trabalho complicado. Uma vez isso feito, é provável que os investimentos voltem e o país volte a crescer, tá? Porque foi anunciado também uma desaceleração econômica que já é esperado pela gente, tá? É provável que você encontre recessão na Argentina, vão ser momentos difíceis. Isso, inclusive, foi alinhado pelo Milei e também no vídeo, né? Quando ele ganhou, eu fiz um vídeo em que eu falei isso. Falei, olha, a Argentina, para melhorar, precisa piorar. É como um doente lá, né? Existe até essa analogia. É como um cara que tem problema com bebida. Quando você tira a bebida dele, se ele tiver muito problema, vai ter aquela crise de ansiedade, vai ter aquela crise de abstinência, vai ser complicado, mas no longo prazo o negócio vai se ajustar. Mas olha que interessante, está acontecendo muito mais rápido do que se esperava. Agora vamos comparar com o nosso governo aqui? Bom, olha a diferença. O Lula assumiu o Brasil com um país, redondinho, inflação controlada, as contas do governo estavam deficitárias, mas já estavam numa pegada de redução do endividamento. O Brasil estava bem organizadinho economicamente. E o que ele fez? Olha, nos primeiros 14 meses aí, torrou dinheiro pra caramba, endividou o Brasil pra caramba, né? Ele tá com essa política, que era a política que quebrou a Argentina, de excesso de gasto do governo para tentar crescer o país, mas endividar demais o país. Essa foi a receita que quebrou a Argentina, tá? E o Lula tá trabalhando com essa receita. E quem me segue aqui já sabe, né? Eu vim avisando, falei, pessoal, o que o Lula está fazendo, o que o governo do PT está fazendo, é um negócio que vai deteriorar as contas e a gente vai ter problema mais grave. E olha que interessante, assim como a Argentina surpreendeu positivamente, eu sempre disse no canal que eu vi uma piora aí para o final do ano que vem, para 2026, né? Só que a gente está vendo que o problema do Brasil está começando a se agravar. O próprio mercado financeiro, as pessoas estão citando muito o que o André Esteves falou, que já está desacreditado no controle fiscal aqui, o próprio governo jogando a toalha, falando que, olha, não vai dar para controlar as contas do governo nesse governo atual do Lula, a gente vai desistir. E olha que interessante, são os caras que pegaram um país redondinho. O Milei lá com a Argentina toda quebrada, ele conseguiu o superávit. E aqui a gente nem zerar o déficit consegue. Então percebe que são caminhos opostos. A Argentina está conseguindo sair do buraco, organizar o país e embicar ele para uma zona de crescimento. Ao passo que nós estamos num voo de cruzeiro, a gente tem inflação controlada, a gente tinha um endividamento relativamente saudável e o que a gente está percebendo é que o governo do PT está jogando a gente em zona de turbulência. Então, são caras completamente opostos, em que tem países atualmente com situações diferentes. O Brasil ainda está bem organizado economicamente, a Argentina não está.
Mas eu acho que o Milei está muito, mas muito melhor, porque ele está pegando esse país que está desorganizado, está ajustando ele, está colocando ele no trilho, ao passo que o Lula, que pegou um país que estava no trilho, que estava com muita oportunidade de aproveitar saída de investimento da China, todas essas guerras estão acontecendo aí no mundo, e ele não está aproveitando todo esse dinheiro que está voando por aí. E a gente vai acabar tendo problema. Então, o meu veredito é claro, Milei está arrebentando e o Lula precisa comer muito arroz e feijão ainda para entender um pouquinho de economia, porque as medidas estão horrorosas. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha. Pessoal, pedido pessoal aqui, segue o canal, por favor, porque tem muito view nos vídeos, mas a galera acaba não seguindo o canal. Então, se você puder, por favor, me quebra esse galho e vejo você na próxima. Precisa falar mais ou precisa desenhar? Eu acho que ficou mais do que claro, né? A diferença entre Milei e a economia liberal e Lula e a economia maluca petista. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.